Diz assim a palavra do Senhor. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E então o tentador, aproximando-se, disse-lhe: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E avançando mais um pouco para o capítulo 6, na ocasião em que Jesus prega o seu célebre Sermão do Monte e dá um modelo de oração, a oração conhecida pelo Pai Nosso, vamos ler capítulo 6, verso 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Vamos falar bastante sobre o ano de 1517. Isto porque é o ano de 1517 que faz do ano 2017 um ano especial. Comemoram-se 500 anos da Reforma Protestante. Foi em 1517 que Lutero escreveu um texto chamado 95 Teses contra as Indulgências, que é considerado o início simbólico do protestantismo. Agora, é importante esclarecer que, enquanto Igreja Evangélica que somos, não pregamos o protestantismo. Uma igreja não é protestante por pregar o protestantismo. Uma igreja é protestante porque prega a Bíblia, porque prega o Evangelho. E pregar o Evangelho é o meu propósito. Meu e não só, também dos outros pastores que pregarão sobre este tema. Pregar o Evangelho é o nosso propósito durante esta série de mensagens que é sobre o protestantismo. Daí chamar-se o protestantismo meio milénio depois. O objetivo desta série de sermões é apresentar o protestantismo como uma consequência de se pregar o Evangelho. Este é o objetivo. Apresentar o protestantismo como uma consequência de se pregar o Evangelho. Não é o protestantismo, não é a reforma protestante que nos leva ao Evangelho, mas queremos, é o Evangelho que, no certo sentido, nos pode levar à reforma protestante. E por isso, esta série de mensagens, apesar de se chamar o protestantismo meio milénio depois, não serve para pregar o protestantismo, mas serve para pregar aquilo que todos os domingos nós tentamos pregar, que é o Evangelho, é a Bíblia. Logo, o nosso objetivo principal nesta série de mensagens não é dizer que fora do protestantismo não há cristianismo. Esse não é o meu objetivo principal, até por uma razão. Quem sabe fazer essa conta não são os homens, é Deus. Portanto, é a minha convicção, naturalmente, que Deus salva pessoas que não são protestantes. Ele salva só cristãos. Eu acredito que, de facto, Deus salva cristãos. Mas o meu objetivo não é pregar que só os protestantes se salvam. Okay? Essa é uma responsabilidade de Deus, não é uma responsabilidade para nós. Mas o meu objetivo é reconhecer uma coisa. Se nós somos protestantes, é porque achamos mesmo, eu acho mesmo, que o protestantismo é a expressão mais correta daquilo que o cristianismo é. E ninguém vai levar a mal que eu, como pastor protestante, acredito no protestantismo. Mas essa é a minha convicção. Se assim não fosse, não seria protestante e faria parte de uma confissão religiosa diferente. Portanto, acredito mesmo que o protestantismo é a expressão mais correta do cristianismo quando comparo com as outras, mesmo que respeite as outras, mesmo que conheça e reconheça bons cristãos que não são protestantes. E é importante também fazer esta ressalva. Não é o meu objetivo dizer que não há cristianismo fora do protestantismo, até porque tenho muito bons amigos. Tenho talvez umas 2 mãos cheias de bons amigos que não são protestantes, católicos sérios. Falo católicos sérios, não falo católicos nominais. Católicos sérios e que, de facto, na minha experiência, tenho reconhecido que sou abençoado pela fé deles também. Agora, nós queremos que o protestantismo é a expressão mais correta do cristianismo, sobretudo por uma razão. Porque o protestantismo coloca no centro aquilo que nós achamos que deve estar no centro. O que é que o protestantismo coloca no centro? A palavra, a Bíblia. E hoje nós queremos ver como é que isso aconteceu na vida de quem? Quem é o Senhor que está lá? Não precisam de gostar dele. É verdade que nós colocámos o rosto dele lá, mas quem é o Senhor que está no cartaz? Martinho Lutero. Aqueles que me conhecem bem sabem. Eu sou vidrado em Martinho Lutero. Eu gosto de Martinho Lutero para aí desde os meus 9, 10 anos. Não sei explicar. De facto, tenho uma paixão pela história de Lutero. Isto não significa que todos nós temos de gostar de Lutero. Aliás, Lutero é um homem onde às vezes é fácil de gostar, às vezes não é fácil de gostar. Ninguém é obrigado
a gostar de Lutero, obviamente, para fazer parte desta comunidade. Mas nós hoje queremos ver como é que esta ideia de a Bíblia ser a coisa central, como é que ela mudou a vida de Lutero e como é que isso criou resultados históricos tão assinaláveis para que nós hoje nos possamos considerar também protestantes. E eu aqui quero fazer uma ressalva também. Nem todos os batistas se consideram protestantes. E o meu objetivo hoje não é discutir isto. A convicção que eu estou a assumir, e não estou a discutir, eu não estou a discutir, eu estou a assumir que, neste caso, a nossa Igreja usa o termo protestante e não tem problema com isso. Agora, deixem-me dizer também que se alguém é batista e não gosta do termo protestantismo, está no seu direito. Essa é uma discussão que existe entre os batistas, existe entre outras confissões evangélicas. Será que nós, com rigor, podemos dizer que somos protestantes quando não fazemos parte da Igreja Luterana ou quando não fazemos parte das igrejas reformadas originais? Será que nos podemos chamar protestantes ou não? Eu sou daqueles que acham que, apesar dos batistas não serem luteranos, os batistas fazem parte da reforma protestante. E, portanto, eu vou usar o termo protestante como alguma coisa que me caracteriza a mim e vou usar o termo protestante como alguma coisa que caracteriza esta Igreja. Porque quando, em muitas circunstâncias, às vezes estou em contextos onde não estou no meio evangélico, sou tratado como protestante e assumo esse protestantismo. Agora, é importante deixar claro, isto não significa que a pessoa, por exemplo, para fazer parte da Igreja da Lapa tem de se achar muito protestante. Não. Mas, de facto, eu estou a assumir isto como uma parte da nossa identidade aqui. Portanto, se alguém depois tiver alguma dúvida acerca disto, então, mas os batistas podem ser considerados protestantes ou não? Se alguém tiver alguma dúvida, contacte depois a equipa de pastores e nós também podemos desenvolver um pouco essa conversa. Mas ela não é o objetivo deste sermão. Voltemos ao texto bíblico, por favor, e Mateus 6, verso 11 em particular. Vamos voltar a olhar aí para a palavra. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Esta é uma das frases que faz parte da oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Oração essa que faz parte do Sermão do Monte. Há um sentido duplo nesta frase que nós podemos e devemos encontrar. Um sentido duplo. Que sentido duplo é esse? Quando se pede o pão diário a Deus Pai, há um sentido literal, onde nós estamos mesmo a pedir a Deus que tenhamos pãozinho. Já alguém esta manhã já comeu pão? Quem é que já comeu pão esta manhã? Eu já comi pão. Portanto, há esse sentido literal, que é: Senhor, dá-me, por favor, o pãozinho mesmo, independentemente do tipo de pão que é, mas dá-me pão no sentido, dá-me comida para eu me sustentar. Esse é um sentido que efetivamente está no texto, e em 2000 anos de Igreja, a Igreja sempre percebeu que nós temos legitimidade e que nós devemos mesmo pedir a Deus que tenhamos comida para comer. Isto também explica o hábito de muitos cristãos, não só evangélicos, não só protestantes, de quando vão comer, antes de comer, terem uma oração a agradecer. Porquê? Porque essa oração de agradecimento é uma resposta àquilo que nós pedimos no Pai Nosso. Senhor, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. No entanto, este sentido não é o sentido único do pão que nós pedimos. Em 2000 anos de cristianismo, as pessoas que leem a palavra também reconhecem que quando se pede o pão de cada dia, estamos a falar do pão, propriamente dito, mas há um sentido que vai além do pão físico, que é o pão espiritual. E é este sentido que nós gostaríamos de investigar um pouco aqui. Ora, agora, voltando outra vez atrás, no capítulo 4, nós lemos estes dois textos, são 2 capítulos antes, vamos voltar a capítulo 4, verso 1 a 4, que nós lemos. Uma das coisas que nós nos apercebemos, saindo agora do contexto do Sermão do Monte e voltando um pouco atrás para a ocasião em que Jesus estava a ser tentado por Satanás no deserto, nós percebemos, o Evangelho segundo Mateus diz-nos que Jesus tinha sido tentado por Satanás no deserto e que essa primeira tentação aconteceu a partir do facto de Jesus ter uma fome compreensível por 40 dias e noites sem comer. Satanás, o diabo, vai ter com ele e diz-lhe: se tu és mesmo o Filho de Deus, então torna essas pedras em pães. Porque a fome de Jesus era real. A fome de Jesus era séria. Jesus era homem mesmo. Passámos quase um mês a ouvir falar sobre isto com o pastor Tiago Oliveira, que esteve connosco. Jesus era mesmo um homem, ele tinha mesmo fome. Ele não fingia que tinha fome. Ele era completamente homem, ao mesmo tempo que
que era completamente Deus. Não é uma coisa fácil de perceber, mas é uma coisa que os cristãos aceitam. Ele era completamente homem e tinha mesmo vontade de comer. E todos nós, de uma maneira ou outra, já tivemos fome. E sabemos que quando temos vontade de comer, temos mesmo vontade de comer. E essa vontade precisa de ser combatida comendo. É esta a situação em que Jesus está. Ele tem mesmo vontade de comer. Ele não é um robô enviado pelo céu, agora vou fingir que tenho fome. Ele tinha mesmo fome. E então o diabo vai lá e tenta-o. Tu podes comer. E Jesus respondeu, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que era uma referência a um texto do Velho Testamento. Não precisam de abrir, mas está em Deuteronômio 8.3. E o Velho Testamento era a Bíblia de Jesus e dos judeus. Portanto, Satanás tenta-o e Jesus responde com um texto da Bíblia de Jesus, que era o Velho Testamento, da Bíblia hebraica. Deuteronômio 8.3. Jesus sabia, no entanto, que Deus tinha criado pessoas que tanto precisam de pão físico, como ele precisava de pão físico. A prova, sabem o que é que vai acontecer depois da tentação? Jesus vai passar a ser servido pelos anjos. Portanto, os anjos vão mesmo servi-lo. Jesus vai mesmo comer. Agora, Jesus sabia que se é verdade que nós precisamos de pão, que nós precisamos de comida para sobreviver, Jesus sabia que não é tudo o que nós precisamos. Que nós precisamos de um outro tipo de pão, que é a palavra de Deus. E é por isso que ele responde a Satanás como respondeu. Segunda linha de raciocínio que Jesus usou no deserto para resistir à tentação do diabo, a primeira coisa que nos faz viver nem é tanto o pão, mas é a palavra. Seguindo a linha de raciocínio de Jesus a responder ao diabo na tentação no deserto, a primeira coisa que nos faz, a primeira coisa que nós precisamos para sobreviver nem é tanto o pão físico, mas é o pão espiritual, que é a palavra de Deus. Agora vamos regressar e ao longo desta série de sermões vão ter de ser um bocadinho pacientes comigo, porque nós vamos falando da vida de Lutero e percebendo como é que isto teve impacto na vida de Lutero. Voltemos a 1517. Como já vos disse, 1517 é aquele ano onde as confusões com Roma começaram a ser grandes. Porque Jesus... Eu gosto de Lutero, mas Lutero ainda não está no nível de Jesus. Não foi Jesus que martelou 95 teses, foi Lutero. Esse ano 1517, no dia 31 de outubro, é a altura que Lutero afixou as 95 teses que deram origem à Reforma Protestante. Mas um pouco antes, nesse mesmo ano, Jesus já tinha... Lá estou eu, Jesus. Isto, de facto... Há quem chame isto de um lapso freudiano, não é? Portanto, agora, eu passei um ano passado muito mergulhado em Lutero, estava a escrever um livro sobre ele, agora tenho de desintoxicar de Lutero para Lutero descer da posição em que ele ganhou na minha vida. Então, 1517, Lutero, vou repetir 3 vezes, Lutero, não foi Jesus. Lutero, em 1517, antes de outubro, em que ele prega as 95 teses, ele tinha pregado sobre a oração do Pai Nosso. Alguns irmãos da nossa igreja lembram-se que nós estudámos esse texto, ele chama-se Explicação do Pai Nosso, e até está editado, creio eu, pelas edições 70. Existe, se procurarem algumas livrarias, chama-se Explicação do Pai Nosso. Então, Lutero tinha estado a ensinar em Wittenberg, a cidade dele, tinha feito um estudo acerca da oração do Pai Nosso. Quando Lutero investigou este verso, o verso agora da oração do Pai Nosso que nós lemos, o verso 11 do capítulo 6, o verso que pede a Deus Pai o pão de cada dia, Lutero chegou a uma conclusão. Que conclusão era essa? Que o pão de cada dia vem até nós, quando nós o comemos fisicamente, como alguns de nós já fizemos esta manhã quando comemos pão pelo pequeno almoço, mas o pão de Deus, o pão de cada dia, também nos é dado por Deus quando a palavra nos é pregada. Então, Lutero percebeu que o pão nosso de cada dia era não só a comida que nós comemos, mas o facto da palavra de Deus ser pregada para nós. O facto da Bíblia ser pregada para nós. E nos anos mais tarde, em 1522, num sermão que Lutero pregou sobre o Natal, ele colocou o assunto nestes termos. Ele dizia assim, Lutero: o nascimento de Cristo é-nos oferecido espiritualmente a todos, sempre que a palavra é pregada. Vão perceber a lógica? O nascimento de Cristo é-nos oferecido espiritualmente a todos sempre que a palavra é pregada. A lógica que Lutero seguia era esta. Nós temos Cristo quando a palavra nos é pregada. Nós temos Cristo quando a palavra nos é pregada. O pão de que mais precisamos para a boca é a palavra pregada. A partir do momento em que Lutero passou a ter na palavra o pão,
tudo se reconfigurou. O encontro com Cristo passou a ser equivalente ao encontro com a Escritura. A lógica de Lutero, ser cristão, mudou. Ele passou a saber que só se podia encontrar com Jesus se encontrasse com a Palavra. Agora, é preciso fazer aqui uma distinção. Isto não significa que os protestantes acham que a Bíblia é igual a Jesus. É preciso explicar aqui uma diferença. O facto de o encontro com Cristo se ter tornado equivalente ao encontro com a Palavra não significa que nós confundimos as coisas e dizemos que a Bíblia é Jesus. A Bíblia não é Deus. A Bíblia é a revelação de Deus. Há uma diferença entre a palavra escrita, que é a Bíblia, e a palavra encarnada, que é Jesus Cristo. O que os protestantes querem sublinhar é uma coisa diferente. Quando o protestantismo equivale o encontro com Cristo ao encontro com a palavra, isso significa que Jesus só pode ser encontrado através da Bíblia. Estão a seguir-me? Portanto, nós não dizemos que a Bíblia é Deus, nós não dizemos que a Bíblia é Jesus, mas de facto o que nós dizemos é que só podemos encontrar Cristo quando encontramos a palavra. E é por isso que a Bíblia é tão central para as igrejas protestantes. Podemos aplicar este princípio pela negativa. Qualquer Jesus que não seja o da Bíblia não é o Jesus que é Deus. É apenas mais uma invenção humana, por bem intencionada que seja. E eu dou sempre este exemplo, tenho de mudar de exemplos, mas dou sempre este exemplo. Se vocês forem a uma livraria, à prateleira de espiritualidades, o que não falta é Jesuses à escolha do freguês. Jesus no plural. Ao Jesus, coitado, eu falo sempre nela, tenho que começar a orar por ela. Ao Jesus da Alexandra Solnado, ao Jesus, não é, que fala com ele. Porquê? Porque naturalmente para a Alexandra Solnado, e digo isto com respeito, como para ela a Bíblia não é a palavra de Deus, ela encontra o Jesus que acha que encontra. Mas não é a única. Há muitas pessoas que encontram Jesus. Agora, o que é que os protestantes dizem? Com muito boa vontade que as pessoas tenham. Se não é o Jesus da palavra, é uma invenção. Sabem, um teólogo holandês chamado Herman Bavinck, ele dizia assim: se o testemunho apostólico acerca de Cristo, a Bíblia, se o testemunho apostólico acerca de Cristo não é seguro, nenhum outro conhecimento acerca de Cristo é possível. E o que não falta por este mundo fora são os Jesuses alternativos que não vieram da Bíblia. Isto vai ter consequências enormes que mudam a maneira como nós protestantes nos conduzimos. Isto vai ter consequências enormes, esta centralidade da palavra. O facto de nós acreditarmos que quando encontramos a palavra encontramos Cristo vai ter mudanças imensas. O percurso dos protestantes nesse sentido, e percebam agora um pouco este trânsito. O nosso percurso é este. Nós vamos da Bíblia para o mundo. Nós não vamos do mundo para a Bíblia. Nós vamos da Bíblia para o mundo. Para os protestantes, a Bíblia é aquilo que nos mostra o que a realidade é. E não a realidade que nos mostra o que a Bíblia deve ser. Deixem-me voltar a repetir. Eu sei que esta é uma ideia incómoda. O que nós, de facto, acreditamos é que aquilo que nos mostra o que a realidade é, não é o que nós achamos acerca do mundo, acerca de olharmos à nossa volta. Nós vamos da Bíblia para o mundo e não do mundo para a Bíblia. Nós acreditamos que a Bíblia é que nos mostra aquilo que o mundo é. Nós não fazemos o contrário, que é termos as nossas opiniões prévias e depois empurrá-las e fazer aqui um jogo Tetris forçado na Bíblia. Nós não acreditamos nisso. Há muita gente a fazer isso. Nós não fazemos isso. Eu não vos prego a Bíblia para vos dar as minhas opiniões pessoais, que já ganhei fora da Bíblia. O que nós fazemos, com dificuldade, certamente, mas deixamos que seja a Bíblia a dar-nos os conceitos que nós temos acerca da vida. E por isso vamos da Bíblia para o mundo e não do mundo para a Bíblia. É por isso, já repararam nisso, acerca de nós evangélicos e protestantes, é por isso que não nos custa estar contra o mundo. E para aqueles que não são evangélicos, têm um bocado a ideia disso, não é? Os evangélicos às vezes são criaturas difíceis de perceber porque parece que eles são incorrigíveis em relação às opiniões maioritárias. Nós não nos preocupamos se estivermos contra o mundo como Atanásio esteve contra o mundo, um dos pais da Igreja, não é? Atanásio, ao defender a doutrina da Trindade no século IV, ganhou-se aquela frase, Atanásios contra mundum. E nós evangélicos somos como Atanásio, nós evangélicos somos como Lutero. Lutero ficou contra o Papa.
Sabem que hoje não é fácil nós percebermos o que isso significa. Porque hoje a pessoa pode ser contra o Papa. O Papa não significa, em 2017, aquilo que o Papa significava em 1517. Mas, meus queridos, ser contra o Papa em 1517 era ser contra o governo, contra a ONU, contra tudo o que era autoridade. Era ser alguém que estava contra as noções elementares de como a realidade é e deve funcionar. É este o homem que Lutero era. E é também neste sentido que nós protestantes somos também assim. Sabem? É preciso compreender isso. É esta confiança que os protestantes têm na palavra que faz com que volta e meia, e deixem-me usar com cuidado, mas deixem-me usar esta expressão, volta e meia nós parecemos uns bandidos a esburacar os consensos que a maioria à nossa volta tem. Porquê? Porque a nós não nos interessa que a maioria ache uma coisa se a Bíblia disser o contrário. Meus queridos irmãos, eu não quero ser obtuso, mas a mim não me interessa que a maioria ache uma coisa. Se a Bíblia, que eu acredito que é a palavra de Deus, me diz o contrário, eu vou defender o contrário com a ajuda de Deus e com a ajuda da Igreja. Mas a mim não me interessa que as pessoas achem uma coisa. Se a Bíblia me disser o contrário, eu acredito que a Bíblia é a revelação de Deus. Nós sermos do contra, os protestantes sermos do contra, não é defeito, é feitio. Por isso é que nós somos do contra. E aqui, nem todos precisam ter a minha postura em relação a isto, mas um protestante é uma criatura do contra necessariamente. Porque ele não está à espera de chegar, ok, deixa-me ver qual é a opinião da maioria. Ok, é esta, então eu vou seguir. Não, o protestante, a grande parte das vezes, ele vai ser do contra. Porquê? Porque é assim que as coisas acontecem quando nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Sermos do contra não é defeito, é feitio. Uma das consequências imensas que esta insistência na ideia de que só se encontra o verdadeiro Cristo quando a Bíblia é pregada, vê-se no modo como a adoração mudou em 1517 nas igrejas que seguiram Lutero. Qual era o momento central da adoração em 1517, na Idade Média? Qual era o momento central da adoração? O momento central, força, aqueles que estão connosco há mais tempo sabem. Qual é o momento central da adoração na Idade Média? Eucaristia. Ainda hoje, a Eucaristia é o momento central na Igreja Católica Romana. A Igreja Católica Romana não mudou esse nível. O que é que isso significa? O que é que isso significava? Percebam Lutero. Quando o padre dava as palavras da consagração, que eram entendidas como o momento em que a hóstia se torna o próprio corpo de Cristo e o vinho o próprio sangue de Cristo. Se quisermos colocar as coisas desta maneira, diríamos que a Eucaristia era o momento mais central do culto, porque era aquele momento no culto que se considerava que Cristo estava mais presente a um nível físico, segundo o dogma da transubstanciação. Eu sei que tem muito nisto, porque permitam-me a confissão. Eu acho que esta é uma das coisas que os evangélicos em Portugal continuam a não perceber acerca do catolicismo romano. Nós ainda não percebemos a importância do conceito de transubstanciação. Meus queridos irmãos e amigos, se a transubstanciação for real, nós estamos na igreja errada. Se a transubstanciação for real, nós estamos na igreja errada. Temos de ir para a Igreja Católica. Porquê? Porque a transubstanciação acredita, é um dogma que acredita que no momento em que o padre diz as palavras da consagração, a hóstia passou a ser o corpo de Cristo e o sangue passou a ser o vinho. Meus irmãos, se aquilo é verdade, nós não temos o sangue de Cristo, nem o corpo de Cristo. A Igreja Católica é que tem. O que é que acontece? De palavra aberta, Lutero percebeu-se que a transubstanciação não tinha fundamento físico. Não tinha fundamento bíblico. E nós, com todo o respeito que temos pela Igreja Católica Romana, eu não acredito que no momento em que o padre diz aquelas palavras, aquilo é o corpo de Cristo. E sabem, isto é um à parte. Nós estamos, e já me ouviram dizer isto noutras ocasiões, estão sempre a acusar os evangélicos de serem literalistas. É mentira. A igreja mais literalista é a Igreja Católica Romana, que acredita que, quando aquelas palavras são ditas, aquilo é uma verdade literal, e nós não acreditamos que é uma verdade literal. Mas deixem-me dizer, se a transubstanciação for verdade, a Igreja Católica Romana tem razão. E a Reforma Protestante está há 500 anos enganada. O que acontece é que quando nós vamos para a palavra, nós não encontramos chão para acreditar na transubstanciação. Por isso, nós não acreditamos que quando o padre diz aquelas palavras, a hóstia passou a ser o corpo de Cristo e o sangue passou a ser, e o vinho passou a ser o sangue de Cristo. O que é que isto quer dizer em termos práticos? Lutero olha para a Bíblia e diz assim, eu não encontro a transubstanciação na Bíblia.
Não vejo nada na Bíblia que me diga que quando o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, disse aquilo, que ele estava a querer dizer que naquele momento o vinho é sangue e o pão é corpo. Por causa disso, Lutero abandonou o dogma da transubstanciação. Na verdade, ele ficou a meio caminho, ficou com a consubstanciação. Agora, só para complicar, o que é que os batistas acreditam sobre isso? É que se vocês não souberem responder, vocês são batistas de muito má qualidade. Eu não vos vou deixar sofrer por causa disso. Nós não acreditamos que, de facto, o vinho é o sangue e que o pão é o corpo. Nós acreditamos que é um memorial. Atenção, eu não quero pregar agora muito sobre isto. Infelizmente, às vezes, isso tem sido mal usado para nós desvalorizarmos a ceia do Senhor. E deixem-me dizer, participar na ceia do Senhor, nós não acreditamos num poder objetivo, material, como a Igreja Católica acredita, mas é uma bênção que devia ser vivida como bênção. E que nós, infelizmente, muitas vezes não damos esse valor. E a ceia do Senhor tem uma importância muito grande. Mas vamos voltar a Lutero para nos aproximarmos do final do sermão. Lutero negou a transubstanciação e passou a afirmar que o momento mais importante do culto já não era a Eucaristia. Porque ele não acreditava. Ele não acreditava na transubstanciação. Então ele passou a dizer, não, o momento mais importante do culto é qual? É qual? É a palavra. Porque ele passou a ver com a Bíblia aberta que quando a palavra é pregada é quando as pessoas se encontram com Cristo. Deixem-me citar uma frase de um teólogo que está aí no vosso boletim, quando diz aí do sermão de hoje. Carl Trueman, ele é pastor e é professor no Westminster Theological Seminary. Ele diz assim, a palavra é central para Lutero não porque o ministério cristão é essencialmente comunicar verdade ou explicar a Bíblia, apesar de envolver estas duas coisas. A palavra é central para Lutero porque quando a palavra é proclamada, Cristo está presente. Quando a palavra é proclamada, Cristo está presente. Para Lutero, a realidade era fundamentalmente enraizada em palavras e não em coisas. A palavra ser o centro mudou tudo. Em 1517. A palavra ser o centro mudou a mobília. As igrejas passaram a ser diferentes. O culto luterano passou a enfatizar a pregação da palavra como um momento dos momentos e não a Eucaristia. Isto não é desvalorizar a Eucaristia, não é desvalorizar a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é uma parte importante. Mas as igrejas protestantes são assim, têm esta mobília, por acreditarem que a palavra é o centro. E agora deixem-me dizer, olhem para a mobília da nossa casa de oração. Gastem algum tempo a perceber. Há uma lógica das coisas serem assim. E permitam-me à vontade. Essa é uma das coisas que às vezes eu tenho pouco paciência, porque nas igrejas protestantes, os protestantes não dão valor às coisas serem como são. Nós não somos ritualistas. Nós não acreditamos que há um poder específico em colocar a mobília de uma maneira ou outra, mas a mobília da nossa casa é um reflexo daquilo em que nós acreditamos. Concordam comigo? Se eu for à vossa casa, eu posso dizer muito acerca de vocês pela maneira como vocês colocam a mobília. Concordam comigo? A maneira como vocês colocam a mobília é um reflexo daquilo que vocês são e daquilo que vocês acreditam. E deixem-me só, aproveito para dizer isso. É por isso que a família Cavaco arranjou um armário para meter a televisão lá dentro. Não é? Agora, a verdade é que nós continuamos a ser tão idólatras como os outros, mas ao menos a televisão está escondida. Porque uma das coisas tristes nas nossas casas é que a pessoa chega à sala e o que é que está no centro? A televisão. E isso é triste, porque diz que o centro do nosso convívio uns com os outros é a televisão. Agora começas a haver alguma reação, mesmo alguns jovens casais começam muitas vezes também simplesmente a tirar a televisão. Não é com grande mérito, porque a internet mudou por causa dos portáteis. Mas pensem nisso. A maneira como vocês organizam a vossa cozinha, a vossa sala, diz a vossa adoração. Havia aquele caricaturista, o Quino. Lembram-se do Quino, o autor da Mafalda? Algumas das caricaturas deles mais giras eram acerca de como as pessoas viam televisão e como isso as tornava ovelhas, não é? E então foi uma das coisas que nós... Pronto, a nossa televisão existe, ela está lá no sítio central, mas como está dentro do armário, nós sentimos-nos menos mal por causa disso, quando queremos abrirmos o armário. Mas pronto, não tem de abrir o armário. Agora, olhem para a sala de oração. Percebam a mobília, esta sala de oração. Ok, uma pergunta. O que é que está mais destacado neste salão do culto? E agora é bom que vocês não falhem, senão vai-se a minha teoria por água abaixo. O que é que neste salão de culto, onde vocês estão, na Igreja da Lapa, o que é que está mais destacado? Concordam? O púlpito é o que está mais destacado. Deixem-me dizer-vos uma coisa. Ao contrário do que muitas vezes uma opinião preguiçosa diz, o púlpito não está destacado para destacar o pregador. O púlpito está destacado para destacar a palavra de Deus.
Okay? O púlpito está destacado, não é para o pastor se sentir importante. O púlpito está destacado para pregar a palavra de Deus. Deixem-me explicar a razão. Se repararem, eu leio o texto dali e depois venho para aqui. Este também é um púlpito, não é? Até por uma questão também de hábito de proximidade. Se reparar, o pastor Tiago, por exemplo, pregou sempre dali. Nós não tiramos o púlpito dali, eu faço questão de ler o texto dali, porque aquilo é sinal de que nesta casa, aquilo que mais conta é a palavra de Deus. E agora, eu não quero ser mais papista que o Papa, mas percebam também uma coisa. Percebam a embirração de muitos pastores, não só eu próprio, já sabem o que é que eu vou dizer, com os ecrãs colocados no centro das casas de oração. Eu não estou aqui para avaliar os outros, mas percebam, no dia em que esta igreja tirar este púlpito e meter um ecrã no centro, eu morro e Lutero ressuscita para vos dar a tarefa da vossa vida. É o que vai acontecer. Está bem? Portanto, só mesmo por cima do meu cadáver é que isso vai acontecer. Atenção, não quer dizer, nós reconhecemos, usamos um ecrã quando é preciso, provavelmente com as obras vamos meter um ecrã que suba e deixa, mas perceba isto acerca da mobília. E eu não quero, estou-me a perder um pouco, mas deixem-me dizer-vos isso. Isso é uma das coisas que os protestantes às vezes não percebem numa cultura católica. Sabe que um católico, quando vem cá, ele olha para a mobília e percebe coisas acerca da sua adoração que você nunca percebeu. Porque ele está habituado a ir para uma casa de oração e olhar para a mobília para se orientar. E quando os nossos salões, isto não é o meu objetivo principal, mas quando os nossos salões se tornam salas multiusos, o que nós estamos a dizer é que o nosso culto é o mesmo culto de uma sala de hotel onde uma palestra vai ser dada. E não é. E eu vou terminar a minha queixa. Mas sabem que as pessoas que mais têm elogiado o nosso salão de culto não são evangélicos. São pessoas que quando vêm de fora dizem esta sala de oração é bonita. E geralmente vêm de um contexto católico. Porque elas percebem-se que esta casa de oração diz coisas. Mesmo que seja despida, mas ela diz coisas. Diz a centralidade da palavra. Só para terminar esta parte, há 3 tábuas muito importantes nesta casa de oração. 3 tábuas muito importantes. Sabem quais são? É aquela tábua do púlpito, é a tábua da mesa e a tábua que sai do batistério. Há igrejas que não podem ter batistério, mas neste caso são tábuas importantes, porque elas dizem aquilo em que nós acreditamos. Nós acreditamos na centralidade da palavra, na partilha do pão e o batismo que é a entrada na igreja. E a mobília diz coisas. Este sermão chama-se O Nosso Pão é a Palavra e o objetivo é defender a lição que Jesus dá ao diabo no deserto de que, acima do alimento físico, nós precisamos do alimento espiritual. E esta ênfase não nos deve levar a ignorar a importância das coisas físicas. As coisas físicas são importantes. O protestantismo não é platónico, não desvaloriza as coisas físicas. Antes, pelo contrário. Deus não deseja que desprezemos as coisas físicas e por isso mesmo na oração do Pai Nosso nós podemos e devemos pedir o pão, que é uma coisa física. Mas Deus quer que saibamos que acima das coisas físicas nós dependemos do cuidado espiritual de Deus. E o cuidado espiritual de Deus confirma-se também fisicamente na presença da palavra através da pregação da Bíblia. E assim nós concluímos uma coisa. Onde a Bíblia não tem o papel central, o cuidado espiritual que Deus tem connosco não pode ser garantido. Onde a Bíblia não tem o papel central, você não pode confiar que Deus vai cuidar de si, porque Cristo não lhe está a ser apresentado. O protestantismo não tem a obsessão pela palavra porque quer ser teórico. Não. A nossa obsessão, e eu sei que a palavra obsessão podia ter escolhido outra, mas eu gosto da palavra obsessão. Até porque parece um bocado irrazoável e, num certo sentido, a nossa paixão pela palavra é um bocado irrazoável. O protestantismo tem a obsessão pela palavra porque é prático, por uma coisa. Se a palavra não for pregada, nós morremos na pior fome de todas, que é a fome espiritual. Se alguém vier a esta igreja e a palavra não for pregada, pode ouvir coisas maravilhosas daqui, mas vai morrer à fome, espiritualmente. Porque é a palavra que mata a fome. Simplificando muito a lógica protestante. Sabem, a lógica protestante é Bíblia ou morte. Se quisermos ser um bocado radicais. Quero terminar com 3 desafios. 3 desafios práticos. Sobretudo para as pessoas que podem estar e podem dizer assim, ok, percebo um bocado o princípio, mas não sei se estou muito convicto ainda de que a Bíblia deve ter um papel tão central. Não sei se estou assim tão convicto que a Bíblia deve ter um papel tão central. E gostava de deixar 3 desafios, sobretudo a estas pessoas, explicando uma coisa. Nós queremos ser sérios com as questões que podem ter acerca de nós darmos tanta importância acerca da Bíblia. Certo? Foi por isso que ainda hoje, no espaço
do curso da Escola Bíblica, nós começámos com um estudo acerca das questões da Bíblia. Portanto, nós queremos ser uma igreja muito teimosa a afirmar que confia na Bíblia, mas isso não nos leva a não ouvirmos boas perguntas que as pessoas tenham quando ainda não tiraram a mesma conclusão que nós. E é nestas pessoas que eu também estou a pensar. 3 coisas finais. Número 1, nós somos tão descarados a confiar na Bíblia, porque na Bíblia, Jesus foi descarado a confiar na Bíblia que tinha, que era o Velho Testamento. Vou voltar a repetir esta ideia. E é isso que nós vemos na tentação no deserto. Nós somos descarados a confiar na Bíblia porque nela Jesus também foi descarado a confiar na Bíblia que tinha, que era o Velho Testamento. Quando os protestantes defendem a importância da palavra, eles não estão a inventar nada novo. Sabem, essa ironia nós demos meio milénio depois. Não é meio milénio depois, a Igreja é desde sempre. Não foi Lutero que inventou a Igreja. A Igreja é desde sempre. No sentido, pelo menos desde há 2000 anos. Quando nós insistimos na palavra, nós estamos apenas a continuar uma coisa que o judaísmo até já dizia e que os primórdios da Igreja também já diziam. E sabem que coisa é essa? É a importância da palavra. Última vez que vos peço para poderem colocar os vossos olhos em Mateus 4. Reparem aí no detalhe. Quantas vezes é que o diabo tenta Jesus? A tentação é uma, sim, mas 3, exatamente. 3 vezes o diabo faz perguntas a Jesus. Já repararam que das 3, 2 delas o diabo usa o quê? Usa o quê? A Bíblia. Já repararam nisso? Já repararam que o diabo vai começar a usar a Bíblia? E já repararam numa coisa? O que é que Jesus faz? Jesus abandona a Bíblia em jeito de, olha, já que estás a usar a Bíblia mal, eu vou usar um esquema diferente. O que é que Jesus faz? O diabo começa a usar a Bíblia mal e o que é que Jesus faz? Jesus começa a usar a Bíblia bem. Isto é muito importante. O diabo começa a usar a Bíblia mal e Jesus começa a usar a Bíblia bem. Não é por uns quantos tolinhos dentro do protestantismo usarem a Bíblia mal que nós vamos deixar de a usar bem. Não é por haver excessos e erros cometidos a partir da Bíblia, que são maus usos da Bíblia, que nós vamos deixar de usar bem. E sabem, isso é uma das coisas que, honestamente, eu vejo acontecer no meio evangélico. As pessoas começam a ter medo, aquele faz aquilo, aquele radicaliza-se, aquele fanatiza-se, e então passam a achar que deixar de usar a Bíblia é a resposta certa para usá-la mal. A resposta certa para não usar mal a Bíblia é usá-la bem. Foi isso que Jesus fez. Não é por uns fazerem mal que nós vamos deixar de fazer bem. Nós não temos vergonha em confiar na Bíblia porque Jesus não teve vergonha em confiar na Bíblia. Perceba isso acerca de nós. Nós não vamos deixar de usar a Bíblia porque Jesus não teve vergonha de usar a Bíblia. E Jesus era Deus. Sabe o que é que significa? Jesus era a fonte de onde a Bíblia tinha sido inspirada. Já viu a humildade que ele usou? Ele usou-a. Porque ele, quando respondeu a Satanás, voltou a usar a Bíblia. Segundo aspecto, permitam-me usar esta expressão e permitam o tratamento por tu. Não sejas picuinhas em relação à Bíblia de um modo que não és picuinhas com nenhuma outra coisa na tua vida. O que é que eu quero dizer com isto? Eu não quero fugir das perguntas difíceis que existem acerca da Bíblia. Elas existem, nós estamos cá para tentar respondê-las também. Mas quero dizer-vos uma coisa. É desproporcional nós colocarmos dificuldades a acreditar na Bíblia quando não colocamos as mesmas dificuldades a nenhuma outra coisa na vida. Às vezes as pessoas chegam, mas se eu acreditasse na Bíblia, não, mas eu tenho esta questão, não, e agora vi uma coisa na internet, e agora li o livro do Dan Brown, e agora o Bart Ehrman, e agora esta questão, e não sei o quê. Quando arranjaram uma mulher ou um marido, não pensaram nada disso, acreditaram logo. Agarraram o primeiro emprego que lhes apareceu. Mas quando chega à Bíblia, quando chega à Bíblia, as pessoas são os intelectuais. São desmazeladíssimos nas outras decisões. Mas chega à Bíblia, eu não sei se posso acreditar. É que agora, segundo uma palavra no grego, quando ela se declina assim, tragam as vossas questões acerca da Bíblia, mas sejam honestos na vossa vida acerca de como têm dúvidas para as outras coisas e como aplicam essas dúvidas à Bíblia. Para ilustrar isto, novamente Herman Bavinck, ele dizia assim: aqueles que não comem antes de compreenderem o processo completo através do qual a comida chegou à sua mesa, acabarão por morrer de fome. E sabem que isso é engraçado? Eu nunca vi ninguém a preparar-se para um almoço e dizer assim: eu só vou comer quando souber todos os passos que esta comida levou para tomar aqui. Faço questão. É verdade que agora os restaurantes, até o McDonald's diz, olha, a carninha veio da vaquinha do Alentejo e agora está feliz. Mas eu nunca vi ninguém a parar de comer, eu tenho de saber tudo. No entanto, depois usamos essa prática com a Bíblia. E por isso Herman Bavinck diz assim: aqueles que não querem acreditar na palavra de Deus antes de terem todos os problemas resolvidos, vão morrer de fome espiritual.
Eu não quero secundarizar as vossas boas dúvidas sobre a Bíblia, mas não sejam desproporcionais. Olhem para a vossa vida no seu todo. Último aspecto, quero partilhar convosco. E vou pedir aos músicos para poderem chegar à frente para entoarmos o último cântico final. O cristianismo não sugere que nós resolvamos a nossa vida através de uma relação com a palavra, que é uma coisa teórica. O cristianismo não sugere que tu resolvas a tua vida através de uma questão teórica. O cristianismo sugere que tu resolvas a tua vida através de uma relação com a palavra essa que é pão, e palavra essa que é uma pessoa, que é Jesus Cristo. O cristianismo não sugere que tu resolvas a tua vida ganhando novas ideias. O cristianismo sugere que tu resolvas a tua vida ganhando um relacionamento com Jesus Cristo. Alguém aqui acredita nisto? Alguém acredita nisto? Na Bíblia, Jesus é tanto apresentado como a palavra feita carne, João 1,14, como o pão da vida, João 6,35. O cristianismo confia que através do testemunho da palavra escrita, que é a Bíblia, nós podemos ter uma relação com a palavra encarnada, que é Cristo. Mais do que ao encontro com uma ideia do mundo, eu agora sou crente e tenho uma nova ideia acerca do mundo. Não. Mais do que ao encontro com uma ideia acerca do mundo, nós somos chamados ao encontro do Criador do mundo. Nós somos chamados a encontrar-nos com o Criador do mundo. Nós não somos chamados a ter uma relação teórica com opiniões acerca das coisas. Nós somos chamados a ter uma relação com o Criador das coisas, que é pão para nós, que é a palavra encarnada, que é Jesus Cristo. Porquê é que nós haveremos de querer rejeitar a possibilidade de nos relacionarmos com o Criador de todo o universo? Que o Senhor nos ajude.